Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai assistir. Esse vai ser nosso primeiro vídeo de análise de artigo. A gente vai analisar o artigo chamado A Química do Tempo, Carbono 14. Foi escrito por Robson Fernandes de Faria. Tranquilo? Antes da gente começar, a gente vai precisar se ligar em alguns conceitos fundamentais. Primeiro, são os isótopos. Segundo, emissão, decaimento e desintegração. Terceiro, estudar um pouco do carbono 14, como ele é formado. E por último, o tempo de meia-vida, para a gente entender o que ele aborda neste artigo. Tranquilo? Então, primeira coisa, são os isótopos. O que são isótopos? São átomos diferentes do mesmo elemento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são átomos de origem diferente, ou seja, eles têm núcleos diferentes, mas eles são do mesmo elemento, porque eles apresentam o mesmo número de prótons. Então dá uma olhada aqui. Representei os três isótopos do hidrogênio aqui. O primeiro é o prótio, deutério e trítio. Reparem que o prótio tem um próton, o deutério também tem um próton e o trítio também tem um próton. Qual é a diferença deles? O número de nêutrons. No prótio eu não tenho nenhum nêutron, no deutério eu tenho um nêutron só e no trítio eu tenho 2 nêutrons. Tranquilo? Então são átomos de hidrogênio, os três são átomos de hidrogênio, tranquilo? Que se diferenciam pela quantidade de nêutrons, ou seja, são átomos diferentes de um mesmo elemento químico. Beleza? Tranquilo? Vou tirar essa imagem e a gente vai prosseguir. Mas antes, seria importante a gente falar o seguinte, ó. Essa relação próton e nêutron vai gerar alguma instabilidade nuclear. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas relações entre próton e nêutron não são estáveis. E isso você vai conseguir observar nesse gráfico aqui, ó. Preste atenção aqui. Aqui eu tenho uma faixa de estabilidade, tá? E alguns elementos dentro dessa faixa não são estáveis. Tranquilo? O nome desse gráfico é o gráfico do cinturão de estabilidade. Que aí a gente consegue observar aqui qual átomo é estável e qual não é. Mas essa não é a nossa discussão agora. A nossa discussão, para a gente entender o artigo, a gente só precisa saber isso. Que os átomos eles são instáveis. Alguns átomos são instáveis. E qual é a consequência dessa instabilidade? A desintegração radioativa. A desintegração radioativa, galera, é uma transformação nuclear, ou seja, acontece no núcleo do átomo, tá? Devido a uma instabilidade. Então ele vai emitir alguma coisa. Ele pode emitir um elétron, ele pode emitir energia, ele pode emitir próton, nêutron, ele pode emitir uma partícula que a gente chama de partícula alfa. Então, essa instabilidade do núcleo, gerado pela razão próton e nêutron diferente, vai acabar acarretando essas desintegrações radioativas. Tá? Então, a desintegração radioativa, ou seja, é a transformação nuclear que transforma um núcleo instável num núcleo estável. Ok? Então, para a gente começar, vou trazer aqui o equilíbrio do carbono 14, que é o que a gente está em foco aqui. Ó, o carbono 14 ele vai se desintegrar, tranquilo? Ele vai se transformar em nitrogênio, liberando uma partícula beta, que a gente chama, que é o elétron muito acelerado. Tá? Então, esse é o decaimento que a gente vai estudar aqui. É o carbono 14 sendo desintegrado e produzindo nitrogênio mais a partícula beta. Beleza? Agora, para a gente entender como é que a gente mede essa instabilidade, como que é medido o quanto um átomo é instável, ou seja, quanto um átomo sofre essa desintegração pelo tempo de meia-vida. Galera, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade do número de átomos do isótopo radioativo presente em uma amostra desintegre-se. O que é isso? O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui o slide. Ó, é o tempo que metade dessa massa se transforma em nitrogênio. É o tempo em que metade da massa que eu tenho de carbono se transforma em nitrogênio. Como assim? Bom, vamos lá. Se eu tiver 100 gramas de carbono, vai ser o tempo em que 100 se transformaram em 50. Tranquilo? Então dá uma olhada aqui, que eu botei também um gráfico para a gente avaliar. Ó, tem 1 kg do material, esse 1 kg vai se desintegrando até chegar a meio quilo. Meio quilo eu tenho um tempo de meia-vida. Agora, mais um tempo de meia-vida, 1/4, mais um tempo de meia-vida, 1/8. Estão vendo que eu estou relacionando a massa aqui, ó, onde estão os pontilhados? Inclusive, galera, esse gráfico foi tirado de uma questão do Enem, tá? Então é um tema que cai bastante aí no Exame Nacional do Ensino Médio.
Então, ó, reparem que apesar desse decaimento aqui ter sido de 1/4 de quilo, porque tinha meio, ficou com 1/4. O tempo foi o mesmo, tranquilo? Porque isso aqui é um decaimento que é exponencial, tranquilo? Show de bola. Então, sabendo isso, conhecendo essa matemática, a gente tem a possibilidade de fazer a datação por carbono 14. A datação por carbono 14. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente precisa ver quem foi que criou isso. E aí a gente já está falando do artigo, tá? Primeiro foi o Willard Frank Libby. O que ele fez? Ele criou um detetor, né, um contador Geiger, que é super sensível e criou toda a metodologia para analisar essas emissões do carbono 14. E isso fez com que ele ganhasse o Nobel em 1960. Agora, como que é esse contador de partícula? Como que é esse contador Geiger? Ele tem um funcionamento parecido com esse aqui. A radiação ou a partícula chega aqui, tranquilo? Colide com os átomos e aí provoca uma ionização aqui. Essa ionização é medida por esse detetor, que vem para cá, e aqui tem um contador que conta quantas partículas colidiram com o detetor. Tranquilo? Ele criou uma parada dessa aqui, só que muito, muito, muito sensível. E aí ele conseguia medir essas emissões de carbono 14. Beleza? Show de bola. Agora, hoje em dia, a gente faz esse experimento com o espectrômetro de massa. Por quê? Esse aqui é muito mais preciso, evidentemente, é mais moderno, dá para ver a diferença, né? Ele é muito mais moderno, por isso que ele é mais efetivo, ele é mais preciso dentro da nossa avaliação. Mas por que a gente precisa disso? Bom, primeiro, a gente precisa entender como que o carbono 14 ele é formado. Então vamos lá. Lá na troposfera, ou seja, lá em cima da atmosfera, existem raios que a gente chama de raios cósmicos, que são ondas de alta energia que vieram do Sol. Esses raios vão colidir com átomos de nitrogênio, tranquilo? E eu vou produzir carbono 14. Esse carbono 14, que é instável, vai sofrer decaimento. Como assim decaimento? Ele vai sofrer desintegração radioativa e vai produzir o quê? Nitrogênio. Tranquilo? De modo que 1 mol de carbono 12 equivalem a 10 a 12 vezes o mol de carbono 14. Isso quer dizer que a concentração de carbono 14 é 10 a 12 vezes menor que a concentração de carbono 12 na atmosfera e no planeta. Tranquilo? Quando o ser vivo, tá? Ele morre, ele deixa de consumir carbono 14. Por quê? Como assim? Vamos entender. Ó, vem os nêutrons lá dos raios cósmicos, beleza? Atingem os átomos de nitrogênio que se transformam em átomos de carbono 14, conforme a gente viu aqui atrás, ó. Está nessa reação aqui. Quando eu transformo o átomo de carbono 14, as plantas conseguem absorver e, por sua vez, os animais que comem as plantas absorvem, e a gente que come as plantas e come os animais, a gente também absorve esse carbono 14. Fato é que, quando a planta morre ou quando o ser vivo morre, o que vai acontecer? Ele vai deixar de consumir carbono 14. Então, com o tempo, ele vai o quê? Sofrendo a desintegração. Olha o carbono 14 sofrendo a desintegração. Com o tempo, esse animal que não ingeriu mais carbono 14 vai ter essa quantidade de carbono 14 diminuindo com o tempo. Tranquilo? E aí, a gente tem o gráfico de decaimento do carbono 14. Repara que o tempo necessário para o carbono 14 cair à metade é 5.730 anos. Isso quer dizer que eu preciso de mais de 5.500 anos para que o teor de carbono 14 em um corpo caia à metade. Tranquilo? E aí o artigo cita 2 exemplos da utilização dessa datação, né? dessa técnica de descobrir a idade de artefatos. A primeira é o Santo Sudário, que em 98 ele foi testado e foi comprovado que o Santo Sudário, na verdade, era uma manta da Idade Média, tá? Em torno de 1200 mais ou menos. E aí ele ficou conhecido não mais como Santo Sudário, sim como Sudário de Turim. Tá? Recentemente, ano passado, alguns pesquisadores questionaram a metodologia que foi usada em 98 para afirmar que era da Idade Média, mas
a Igreja Católica não permitiu essa reanálise do Sudário de Turim. Então, a gente vai ficar sem saber, né, se é ou não é, enfim. A questão é que a datação de fóssil do carbono 14 ajudou a descobrir que essa seda era da Idade Média, tá? Agora, outra coisa foi o manuscrito do Mar Morto, que em 49, um morador lá da região, ele perdeu uma cabra e foi atrás da cabra. Como ele não achou a cabra, ele sentou para descansar e achou em uma caverna os pergaminhos antigos, esses que estão aqui. E aí o que aconteceu? Todos os historiadores, né, os arqueólogos, pegaram os pergaminhos, restauraram parte deles e mandaram para o próprio Libe analisar. E esse Libe constatou que eram de cerca de 2.000 anos atrás. Então, realmente, esses pergaminhos foram escritos na época que o Jesus estava aqui no planeta. Tranquilo? São basicamente isso que é abordado nesse artigo. Ele fala outras coisas que eu filtrei e não achei interessante botar, mas vocês vão ler o texto e vocês vão entender tudo. Tranquilo? Então, essa foi a nossa primeira análise de artigo. Clica aqui embaixo, curte, compartilha essa parada e aí comenta o que tu achou. Sugestão de artigo, manda aqui também, manda o link, que a gente vai fazendo isso. Não sei quanto, não sei como, mas a gente vai fazendo. Valeu? Até porque é super importante para a prova do Enem, que cada vez mais colocam artigos científicos dentro das questões. Então é bom vocês já se acostumando com a linguagem, tá? Uma linguagem um pouco pesada. Mas assim, dá pra ir. Valeu? Então a gente fica por aqui. Beijão. Valeu. Ih, caceta. Cadê o mouse? O mouse não funciona.